O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser do primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, é muito importante que durante a semana nós leiamos os textos bíblicos que vão ser proclamados no domingo, ao menos o Evangelho. E onde posso encontrar isso? Nos sites católicos, com o título Liturgia Diária. Lá consta toda a liturgia da palavra de cada dia, incluindo, é claro, o domingo. É muito importante porque não basta a explicação que o sacerdote dá aqui na igreja, mesmo porque nós com facilidade esquecemos o que foi proclamado. Por exemplo, o que é que nós ouvimos hoje na primeira leitura? Senhora? Cântico do servo sofredor, do profeta Isaías, um trecho. E o que dizia? Vamos ouvir de novo então. Diz assim, capítulo 53. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Assim disse Isaías, séculos e séculos e séculos antes de Jesus. Porém, quando ouvimos essas palavras, nós nos lembramos do que ou de quem? Da paixão de Jesus, exatamente. Porque o profeta Isaías antevê o sofrimento de Jesus, um sofrimento redentor. E foi assim que o próprio Jesus
profetizou também a seu respeito, quando anunciou aos discípulos: eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o maltratarão, o condenarão à morte, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Assim, queridos irmãos, o profeta Isaías nos prepara para a vinda de Cristo, o servo sofredor que entrega a sua vida por amor. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura, fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. E a segunda leitura de hoje, que dizia: da carta aos Hebreus, certo? Um texto difícil de lembrar. Então vamos ouvir juntos de novo. Por quê? Não adianta que o leitor proclame a palavra se nós não guardamos essa palavra. Então vamos ouvir de novo, não tem problema. Diz a carta aos Hebreus, portanto, o Novo Testamento: irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Os sumos sacerdotes no antigo culto judaico tinham a missão de entrar no santuário para oferecer orações, súplicas e sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Havia até mesmo um dia chamado Dia do Perdão, em que o sumo sacerdote, só ele, entrava no lugar onde estava a Arca da Aliança para oferecer oração, incenso, pelo perdão do povo, para o povo. Uma cortina separava o lugar santo do chamado Santo dos Santos. Essa cortina nunca era ultrapassada, a não ser uma vez no ano, pelo sumo sacerdote. Jesus, pela tradição dos hebreus, não era sacerdote. Ele não pertencia à tribo sacerdotal. Mas a carta aos Hebreus explica que Jesus é o único sacerdote capaz de nos salvar dos nossos pecados, porque ele oferece não o sangue de animais, mas o seu próprio sangue, portanto, expressão do seu amor eterno por nós. Com efeito, continua a carta, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Ou seja, Cristo se fez homem por amor, igual a nós em tudo menos no pecado. Então ele conhece a nossa vida de perto. Por isso podemos nos aproximar dele com toda confiança. É o que diz a carta: aproximemo-nos então com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. É bom que durante a semana você leia a carta aos Hebreus. É maravilhosa. Sei que muitos de nós não lemos ainda. Preciso ler. Alimentar-se da palavra. Porque o Senhor nos dá duas mesas na Eucaristia, na missa. A mesa da palavra, que nos alimenta, e a mesa do seu corpo e sangue. É o mesmo Senhor presente na palavra, presente na Eucaristia. Na Eucaristia de modo excelente, mas está também presente, vivo, na sua palavra. E o Evangelho de hoje, o que acontece? Quem se lembra? 2 discípulos fazem uma pergunta a Jesus, ou um pedido. Começam com... Como? Exatamente. Eles começam com: Senhor, nós queremos que o Senhor atenda ao que vamos pedir. Então começa com introdução. Diz: olha, não pode dizer não. Em outras palavras é isso. Muito bem, diz Jesus, o que vocês querem? E esses 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que tinham sido chamados por Jesus lá no início do Evangelho: vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando tudo, deixando o pai com as redes e os empregados, seguiram a Jesus.
O que eles esperavam, não sabemos exatamente. Talvez, pela pergunta que fazem, dá a entender que esperavam o reino de Jesus neste mundo, de modo semelhante ao reinado de Davi ou de Salomão. Por isso a pergunta que eles fazem, ou o pedido: queremos ocupar no teu reino a tua direita e a tua esquerda. Queremos isso, queremos ser os primeiros. Então Jesus diz: vós não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o meu cálice? Ah, podemos. Podeis ser batizados com o meu batismo? Podemos. Imaginavam as glórias deste mundo. Então Jesus diz: vós sereis batizados com o meu batismo, vós recebereis o meu cálice, mas sentar-se à direita ou à esquerda, isso não cabe a mim determinar. Então, os outros 10 discípulos ficaram indignados, revoltados contra os 2 irmãos. Por quê? Eles que queriam o primeiro lugar. Olha que coisa, né? Não é só entre nós não, entre eles também era assim. Então ainda temos salvação, né? Porque todos os apóstolos hoje são santos. Nós queremos o primeiro lugar. Houve discussão entre eles. Se nós vamos ler o evangelista Lucas, no capítulo 22, nós vamos ver que essa discussão aconteceu de novo na última ceia. Sabia disso? Na última ceia, na véspera da morte de Jesus, os discípulos discutiram para ver quem era o maior. Então Jesus os chamou para junto de si. Com essa expressão, o evangelista está expressando que os discípulos estavam longe de Jesus, não fisicamente falando, mas estavam distantes do pensamento de Jesus, da mentalidade de Jesus. E Jesus então explica: olha, as nações deste mundo têm os seus governantes que as tiranizam, que as oprimem, mas entre vós não pode ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E Jesus se apresenta a si mesmo como exemplo. O Filho do Homem, que é Ele, não veio ser servido, mas servir e dar sua vida em resgate de muitos. Assim, queridos irmãos, todos os ministérios que o Senhor suscita na sua igreja, através dos carismas, devem ser para o bem de todos, não para a opressão. O Papa, que é o sinal visível da unidade de todos em Cristo, tem como título servo dos servos de Deus. Por quê? Porque Jesus se apresentou como servo. Essa deve ser a mentalidade a orientar o nosso serviço, seja nas pastorais, nos movimentos, onde for. Eu já disse a vocês que eu não gosto da palavra coordenador. Horrível. Deveria mudar para servente geral. Servente geral. Expressa melhor o que significa o serviço em Cristo. Vamos pedir a Nossa Senhora, serva fiel do Senhor, serva por amor, que interceda por nós, para que sejamos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus, servo por amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.